Oi, eu sou Fernanda Fitarola e hoje nós vamos falar sobre o dia da prova. Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre fazer a prova no centro aplicador e fazer a prova em casa. E vamos falar sobre coisas que podem acontecer de errado no dia da sua prova e o que você deve fazer em relação a isso. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai falar, então, é as diferenças entre fazer a prova em casa e no centro aplicador. É importante a gente saber que a prova é exatamente a mesma. Não há qualquer diferença nas sessões, não há diferença no tempo de execução dos exercícios, não há qualquer diferença nos tipos de questões. Tudo isso é igual. O que nós temos de diferença mesmo é a forma como a prova será feita. Então, a execução da prova não é exatamente igual, embora toda a estrutura da prova seja a mesma. Então, quando a gente vai fazer a prova no centro aplicador, a gente faz a prova com um headset. Então, a gente tem aqueles fones que cobrem o ouvido, né? Cobrem a orelha, e tem um microfone. Então, a gente já está ouvindo, a gente vai ouvir todos os áudios, as lectures, conversations, tudo que vai ser tocado, a gente vai ouvir através do headset. Então, aquilo ali tá bem assim no nosso ouvido. E isso é uma coisa importante porque quando a gente faz o Home Edition, a gente não pode usar o headset. A gente não pode usar headset, a gente não pode usar headphones, a gente não pode ter nada nos nossos ouvidos. Então, a gente vai ouvir os áudios que vão tocar na prova através da caixa de som do nosso computador. Essa caixa de som ela pode ser uma caixa de som externa. Então, a gente pode comprar umas caixinhas de som, não há qualquer problema, pode ser uma caixa de som externa, mas a gente vai ouvir através da caixa de som. Isso é uma coisa importante da gente saber, porque faz diferença, né? É diferente a gente ouvir com um fone de ouvido, com um headset, no caso da prova no centro aplicador, e ouvir com a caixa de som. Então, quando a gente vai se preparar, é importante a gente levar em consideração se a gente vai fazer a prova no centro aplicador ou em casa. Porque isso vai influenciar a forma como nós vamos estudar. Quando a gente está falando do centro aplicador, além do headset, né, então além da gente ouvir aqui, né, com os fones, além da gente ter o microfone aqui já no headset para falar, além disso, a gente vai fazer as anotações numa folha de papel branco, né? Uma folha de papel A4, que agora eu não tenho a mão nenhuma, mas uma folha de papel A4 em branco, igual essas folhas que a gente usa para imprimir, né? Para impressão. Então, o seu aplicador vai fornecer essas folhas. De uma forma geral, os centros aplicadores costumam fornecer lápis. Há centros aplicadores que vão fornecer caneta, mas é mais incomum. Então, o centro aplicador vai te dar as folhas, vai te dar o lápis e você vai fazer as anotações, então, no papel. Quando a gente está falando do Home Edition, as anotações não são feitas em uma folha de papel. Então, a gente tem que ter um quadro, a gente tem duas opções para as anotações no Home Edition. Você pode ter um quadro branco, esse quadro branco aí do tamanho de um laptop. O que a ITS diz é que o quadro branco aí tem que caber na tua mesa. Ele não pode ficar com nenhuma extremidade para fora da mesa. Então, ele tem que caber ali de forma que você tenha o teu computador, né, ou o teu laptop e o quadro branco. Então, um quadro branco do tamanho de um laptop, mais ou menos, é bom porque ele cabe estrategicamente ali na mesa, de forma que você consiga fazer suas anotações. Mas então, a gente vai precisar de um quadro branco. E então, a gente vai fazer as anotações com um marcador para quadro branco. Eu, claro, recomendo aqui, o marcador tem que ser um marcador mesmo para quadro branco, né, que a gente vai apagar e tudo. E eu recomendo um marcador de ponta fina, que a ponta fina facilita aí as nossas anotações. A outra opção que a gente tem para as anotações, quando nós estamos fazendo um Home Edition, é usar a folha de transparência. E botar dentro da folha de transparência uma folha em branco. Né? Mas as anotações são feitas na folha de transparência. Então, novamente, nós precisamos do marcador de quadro branco, de ponta fina, para fazer as anotações na folha de transparência. Que a gente vai ter que apagar essas anotações. As anotações não vão ficar na folha, fica na folha de transparência. A folha que está ali em branco dentro, né, da folha de transparência, é só para você conseguir enxergar as suas anotações. Então, essas são as duas opções que a gente tem quando nós estamos fazendo o Home Edition para as anotações.
É importante, então, a gente levar em consideração que é muito diferente a gente fazer as anotações a lápis, numa folha de papel, e fazer as anotações usando o marcador para quadro branco. Isso não é exatamente a mesma coisa, né? Nem na forma como nós escrevemos, na forma como a nossa letra sai, a posição da nossa mão, a gente tem que tomar cuidado para não sair borrando o que escreveu anteriormente, né? Tem que tomar cuidado com a posição da mão. Então, é claro que isso tudo vai influenciar na tua preparação. Se você se prepara, então, como se você fosse fazer a prova no centro aplicador, se você se prepara com fone de ouvido, né? Porque na prova eu vou ouvir com headset. Você tem um headset em casa, você já se prepara com o headset. Você se prepara fazendo todos os exercícios com as anotações a lápis. E você decide, eu acabo por fazer a prova em casa, você tem que treinar, então, ouvindo com a caixa de som do computador. Tem que treinar fazendo as anotações no quadro branco. E é por isso que quando você vai iniciar a sua preparação, se você já sabe como você vai fazer a prova, se você já decidiu, vai fazer a prova no centro aplicador, você já decidiu que vai fazer a prova em casa, que você já deu o passo inicial, né? E adquira o material que você precisa para se preparar como será o dia da sua prova. Então, vai fazer o home edition, já compra o seu quadro branco, já compra os marcadores de quadro branco, já vê como é que é o som do seu computador, tenta fazer uns exercícios, vê, às vezes o som é baixo, você acha às vezes que o som da sua caixa de som do computador é baixa, já providencia outra. Vai fazer a prova no centro aplicador? Já sabe que pode usar fone de ouvido para fazer os exercícios, pode usar headset, pode fazer as anotações a lápis, e você já se prepara como será a realidade do dia da sua prova. Essas são as principais diferenças e que, pronto, vão aí. Então, foi o que eu falei, uma diferença na execução da prova e não na prova em si, né, mas na forma como a prova é feita. E o que pode dar errado? Então, gente, há muitas coisas aqui que podem dar errado. Isso é uma verdade. Há coisas importantes aqui a serem consideradas. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem é que quando a gente faz... Eu vou falar um pouco do centro aplicador e vou falar um pouco de como é a questão do Home Edition. Eu acho até que vou começar pelo Home Edition. Quando a gente está falando do Home Edition, a gente tem que ter em mente que nós somos responsáveis pelo equipamento. Toda a responsabilidade, então, se o computador funciona, se o som, a caixa de som funciona, se o teu microfone funciona, se o teu marcador de quadro branco tem tinta, se a tua internet funciona. Essa responsabilidade, ela é tua. Então, qualquer problema técnico no dia da prova é de responsabilidade sua e não da ITS. E isso não é para assustar ninguém, isso é só um fato. E é uma coisa importante você saber. Hoje em dia, muitos alunos optam por fazer, muitos dos meus alunos optam por fazer o Home Edition. E há pouquíssimos problemas e pouquíssimos casos em que realmente houve problemas no dia do Home Edition. Mas, quando os problemas acontecem, a responsabilidade é tua. Um dos problemas que acontecem também, além de problemas técnicos, é a questão de haver no computador programas de compartilhamento de tela. Não pode haver no seu computador programas de compartilhamento de tela. E isso é uma coisa que você tem que verificar e ter certeza que você não tem no teu computador programas de compartilhamento de tela. Por quê? A gente já ouviu casos em que as pessoas não puderam fazer a prova, porque quando foi começar a prova, foi detectado pela ITS um programa de compartilhamento de tela, que a pessoa nem se lembrava mais que tinha. A ITS considera isso cheating. E automaticamente a prova é acabada. Ela foi perdida, essa prova. Não há devolução do teu dinheiro, não há outra oportunidade, nada. Você quer fazer a prova de novo, você vai ter que pagar para fazer a prova de novo. Então, tem que tomar cuidado e se certificar de que você não tenha programas de compartilhamento de tela. Então, deleta, tira, depois você instala de novo. Garante que você não vai correr qualquer problema com esse tipo de programa. É uma coisa comum? Não é.
Houve uma época em que aconteceu um bocado e a gente ouviu casos de pessoas que não eram minhas alunas e entraram em contato comigo pelo Instagram para falar sobre isso, que tinham tido esse problema no Home Edition. De uma forma geral, não há relatos frequentes de problemas com o Home Edition. Então, se você tem uma boa conexão de internet, se você verifica teu computador, vai lá no site da ITS, eu vou deixar um link aqui. No site da ITS tem lá para você verificar os requirements, eles têm lá um programa, faz um teste, vê lá se o seu computador tem tudo que precisa ter. Faz tudo bonitinho, faz os testes, checa todo o seu equipamento, se certifica que está tudo certo e vai correr tudo bem. Quando a gente está falando do dia da prova no centro aplicador, aí a gente tem mais coisas que podem acontecer, né? A gente tem, claro, a questão do problema técnico. E a diferença do problema técnico no centro aplicador para o problema técnico no Home Edition é que o problema técnico no centro aplicador é de responsabilidade do centro aplicador. E os problemas técnicos podem ser tudo. A gente já ouviu casos em que, de repente, o headset do aluno parou de funcionar. Não tocava nada, ficou mudo. E a prova continua, porque a prova não para, ela continua. E o fiscal de prova não tem como voltar a prova. Ele não tem como voltar aquele áudio para você. Aquilo vai se perder. Então, chama, né? Chama o fiscal vai vir. Às vezes o teclado não tinha letra que não estava funcionando. Há uma série de problemas técnicos que podem ocorrer. Quando o problema técnico acontece no centro aplicador, você deve sempre chamar o fiscal da prova para reportar o problema técnico. Olha, isso aqui, na hora que o problema técnico começou, você já chama. Olha, está acontecendo isso, não estou ouvindo, o meu microfone, não sei, o teclado não está funcionando, o mouse parou de funcionar, não consigo selecionar, aperto, não seleciono. Na hora, você chama o fiscal de prova. Ele vai vir. Quando terminar a tua prova, você pede e comunica ao centro aplicador que você gostaria que fosse reportado o teu problema técnico. Você, quando chegar em casa, vai fazer a mesma coisa. Você vai ligar para o ITS, vai mandar um e-mail para o ITS, vai reportar o teu problema técnico. Olha, eu estava fazendo a prova, meu microfone ficou, meu headset ficou mudo, não ouvia, perdi uma lecture inteira porque não estava ouvindo. Você tem que reportar o teu problema técnico no dia. Esse problema técnico não é para ser reportado 3, 4 dias depois. 3, 4 dias depois, o teu resultado já está saindo. E acabou-se. Esse problema técnico tem que ser reportado no dia em que o problema acontece. Então, no dia que o problema aconteceu, né, você saiu da prova, você vai lá e reporta o problema técnico. Quando o problema técnico ele é reportado, e uma vez que ele é confirmado pela ITS que ele de fato aconteceu, a ITS viu com o seu aplicador, o problema técnico aconteceu, a ITS ela vai te dar duas opções. Você vai receber um voucher, você pode escolher um voucher para você fazer a prova de novo, e nessa situação não há o resultado, você não recebe o resultado da prova, é como se você não tivesse feito aquela prova. Ou você recebe o resultado, independentemente do problema técnico, e não há voucher. Então a escolha é entre o resultado ou não. Você acha que o problema técnico te impactou a ponto de você não conseguir o resultado que você precisa? Ou não? Essa é a escolha aqui que você vai fazer. Porque se você pega o voucher para fazer a prova de novo, você não tem esse resultado. É como se essa prova não tivesse sido feita. Como no final da prova a gente tem acesso aos resultados de reading e listening, você provavelmente ali, se você teve um problema em uma dessas sessões, você provavelmente ali já sabe o quanto aquilo te impactou. Então vamos supor que você ficou sem ouvir metade de uma lecture, mas quando chegou o teu resultado, você tirou 27 no listening. E você acha, poxa, esse resultado é bom, eu precisava tirar 22 no listening, tirei 27, pô. E o resto da prova acho que eu fiz bem. Você pode optar então por, não vou nem reportar o problema técnico, vou deixar passar. Deixa pra lá, porque ia me sair bem. Mas se esse não for o caso, você acha que te impactou, você tem que reportar, porque você pode receber a opção
de receber o voucher e não precisar fazer a prova de novo. Por que eu falo pode receber? Porque há casos em que a ITS não dá essa opção. Se ela constatar que não houve um problema técnico ou que o problema que você está reportando não caracteriza um problema técnico, né? Por exemplo, como já ouvia, o caso de você estar fazendo a prova e tocou um alarme, por exemplo, alarme de incêndio. Você estava fazendo a prova na universidade, tocou um alarme de incêndio. Era um drill, né? Não era um incêndio mesmo, era ali um exercício. Mas tocou o alarme de incêndio, aquilo te distraiu. Isso não é um problema técnico. Não é. E a ITS não vai te dar um voucher por causa disso. Então a ITS ela tem que confirmar que de fato houve um problema técnico e de fato o seu desempenho pode ter sido impactado para ela te dar um voucher. Mas para isso você tem que reportar o problema no mesmo dia. Porque lembra, né? Você vai ganhar, você vai ter a opção do voucher. E nesse caso você não recebe o seu resultado. Uma vez que a ITS faz o teu resultado saiu, não há voucher, não há nada, você já recebeu o seu resultado. Então, teve problema técnico, reportou. Claro que teve problema técnico, gente, no Home Edition, você também reporta. Você reporta. A gente ainda não viu acontecer a situação de um aluno reportar o problema técnico no Home Edition e receber o voucher. Isso não impede você de reportar o problema técnico. Reporta o problema técnico da mesma forma. Ele aconteceu, reporta. No centro aplicador, a gente sabe que, uma vez que o problema técnico seja confirmado, você tem a opção do voucher. No Home Edition, até onde a gente sabe, a responsabilidade é apenas tua, por causa... Você está fazendo na tua casa, a responsabilidade do problema técnico é tua. Mas eu acho que vale sempre a pena você reportar. Outra coisa que pode acontecer no centro aplicador é a questão do barulho. Essa é uma reclamação muito frequente, que é o barulho. Os centros aplicadores não são todos iguais, infelizmente. E a gente tem centros aplicadores que são maravilhosos, um verdadeiro sonho, onde você tem pouquíssimas pessoas, ou você tem até mais pessoas, mas bem espaçadas, e o centro aplicador tem uma infraestrutura brutal, e os headsets são maravilhosos, então mesmo que tenha pessoas, né, falando na mesma hora que você, fazendo a sessão do speaking no mesmo momento que você, aquilo não te atrapalha, porque há um bom isolamento e tudo. Então há centros aplicadores que são essa verdadeira maravilha. Quando eu falo que há pessoas fazendo a prova no mesmo momento que você, é porque no centro aplicador, embora a prova comece no mesmo horário, os centros aplicadores nem sempre iniciam a prova para todos no mesmo horário, né? Então, há centros aplicadores que vão esperar todos entrarem em sala para iniciarem a prova, e nessa situação você tem todo mundo fazendo as sessões ao mesmo momento, né? Então você tem as pessoas fazendo reading, todas fazendo a sessão de reading, depois todas fazendo a sessão de listening. Claro que o tempo é de cada um, individual, ele não é em conjunto, então você pode, por exemplo, terminar a sessão de reading antes de alguém, simplesmente, pronto, terminei. Mas o tempo é ali, tá juntinho, tá todo mundo pertinho. Então você vai estar no speaking, outras pessoas vão estar no speaking. Tem centros aplicadores que não fazem assim. E as pessoas vão iniciando a prova à medida que elas vão entrando. Então, tem a fila das pessoas que vão fazer a prova, entrou a primeira pessoa, aquela pessoa foi lá, fez o reconhecimento, apresentou a documentação, foi pro lugar dela e a prova dela já começa. Então, às vezes, dependendo do teu lugar na fila, e dependendo, então, né, do tempo que isso vai demorar, entrar todo mundo, apresentar a documentação, sentar, iniciar a prova de cada um, às vezes quando você entra, a tua diferença entre você e outra pessoa é suficiente para quando essa pessoa chegar na sessão do speaking, você ainda está na sessão do listening. E às vezes a pessoa passa pela sessão do speaking toda enquanto você está na sessão do listening. Então, isso pode acontecer de você estar com várias pessoas na mesma sala, fazendo sessões da prova em momentos diferentes. Tá? De qualquer forma, isso não vai impedir que, dependendo do centro aplicador, haja barulho. Então, há centros aplicadores que têm muitíssimas pessoas e muitas pessoas muito perto uma das outras. E automaticamente, então, quando você tem várias pessoas falando num lugar onde há muitas pessoas e todas elas estão muito perto, você tem, mesmo que o headset seja bom, você tem um burburinho ali.
Então, assim, o importante é a gente se preparar para essa situação. Então, a menos que você conheça o centro aplicador e tenha certeza que o centro aplicador é, olha, espetacular, há poucas pessoas, ou as pessoas estão bem afastadas, o headset é maravilhoso, isola super bem. A não ser que você já conheça o centro aplicador, eu sugiro que você sempre se prepare para o pior caso, que é ter muito barulho na sala, né, onde você vai fazer a prova. E para essa situação, o melhor jeito de você se preparar para essa situação é na hora que você estiver se preparando, você se preparar com barulho. Então, você mora sozinho? Liga a televisão. Mas me distrai. Pois, a mim também. Mas, se você tiver barulho no dia da prova, você precisa estar acostumado a fazer os exercícios com barulho, né? Principalmente a sessão de speaking, onde há grande chance de você chegar na sessão de speaking, ou talvez na sessão de writing, e ter barulho. Isso é uma coisa que pode acontecer, dependendo daí de como funciona essa questão do início da prova pelo centro aplicador. Então, deixa a televisão ligada, deixa o rádio ligado. Você mora com outras pessoas, deixa a porta do seu quarto aberta, de forma que você está ouvindo o movimento e o barulho pela casa. Que nesses casos, quando chegar o dia da prova, você não ser pego de surpresa no centro aplicador. Você não chegar no centro aplicador e, tem barulho, e agora o que eu vou fazer? Estou acostumada a fazer a prova no silêncio absoluto. E cheguei aqui e está um barulho. Então, para você estar preparado para isso, é importante que você treine dessa forma, pratique com o barulho, para que, pronto, chegue na hora da prova, isso não seja uma questão para você. Então, procura sempre treinar com o barulho. De uma forma geral, essas são as questões mais comuns com o centro aplicador. O que é incomum com o centro aplicador, mas pode acontecer, é o cancelamento, adiamento da sua prova. Às vezes há questões com o centro aplicador e as provas são adiadas. Não é comum, é incomum, mas pode acontecer. Já tem um tempo, inclusive, que a gente não vê isso acontecer, mas isso já aconteceu várias vezes, inclusive com alunos nossos, de terem a prova marcada e terem a prova adiada para a semana seguinte. Isso é uma coisa para a gente ter em mente, principalmente quando a gente está muito em cima da data limite para entregar um score. Então, se você está perto da sua data limite, tentar não deixar a prova ali para o último minuto, porque problemas podem acontecer, né? Até mesmo em casa, no Home Edition, embora você não vai ter, por exemplo, o cancelamento da tua prova, né? Você não vai... No Home Edition eles não vão adiar a tua prova, mas um problema pode acontecer. Você pode ficar sem luz, por exemplo. Infelizmente, essa é a verdade, né? A gente pode ter um problema técnico na nossa casa. Faltou luz, ficou sem internet, aconteceu um problema qualquer e tá a cidade inteira sem internet, o meu bairro inteiro tá sem internet. E eu não tenho como fazer a prova, vou ter que ir para outro lugar, e aí às vezes outro lugar também. Pronto. De qualquer forma, isso pode acontecer. Então, a gente, quando for possível, eu sei que muitas vezes não é possível, eu sei que às vezes você realmente está ali, descobriu que tem uma oportunidade, tem um mês para entregar o resultado da tua prova, ainda tem que se preparar, então você está correndo quanto tempo. E claro que aí nessa situação, cada dia de preparação conta muito e pesa muito, faz muita diferença, né? Se você só tem 3 semanas para se preparar, você não quer ter 2. Você quer ter 3, que é o máximo que você consegue ter, porque 3 semanas já é uma preparação intensa. E é claro que nessa situação você quer fazer a prova tipo ali mesmo, em cima do seu deadline. Mas a gente sabe que nem todo mundo está nessa situação. A gente sabe que há muitas pessoas que têm aí 6 meses para entregar o resultado, 1 ano para entregar o resultado, 5 meses, 4 meses. Se esse for o teu caso, tenta não deixar a prova para cima da hora. Tenta fazer a prova com uma certa antecedência, né? Vou fazer aqui a prova com 3 semanas de antecedência. Por quê? Aconteceu qualquer problema no dia, tua prova foi remarcada. Você teve um problema, teve um apagão na sua cidade, teve um temporal, você estava sem luz, estava sem internet, não tinha como sair de casa. Essas situações, infelizmente, elas acontecem. Aconteceu, você ainda tem tempo para fazer a prova. Porque você se programou para fazer a prova antes
né? De forma que, caso acontecesse qualquer coisa, você ainda tivesse a oportunidade de fazer uma outra prova, você ainda tivesse a oportunidade de, adiou para a semana que vem a minha prova, mas está tudo bem, porque ainda faltam aí 3 semanas para ter que entregar o resultado, então não tem problema eu ter que fazer a prova na semana que vem, tá tudo bem. Então nós temos que estar preparados para essas eventualidades. E pronto, meu objetivo aqui era só trazer um pouco de... compartilhar, né, essas situações que podem acontecer, o que a gente precisa fazer, essa questão das diferenças entre fazer a prova em casa e fazer a prova no centro aplicador, e os problemas que a gente pode ter no dia da prova e como é que a gente vai, então, lidar com esses problemas. Há coisas também que são importantes a gente ter em mente no dia da prova, que é, se você vai fazer a prova de manhã, toma um bom café da manhã, tenta estar tranquilo, ter dormido bem, estar descansado, tenta chegar, se você vai fazer a prova no centro aplicador, tenta chegar mais cedo, né? Coisas acontecem, trânsito, engarrafamentos, tenta chegar mais cedo para você não... Porque se você chega atrasado, mesmo que você só chegue ali 1 minuto atrasado, 2, e consiga fazer a prova e corra tudo super bem, isso já te gera muita tensão. Então você já está com a tensão da prova e ainda está passando a tensão no trânsito, achando que não vai chegar a tempo. E aí já chega da prova muito tenso. E é claro que isso impacta o seu desempenho. Você estar muito tenso vai impactar ali o teu resultado. Porque vai impactar a sua atenção e vai impactar a sua confiança e uma série de coisas, gera ansiedade. Então, vai fazer a prova no centro aplicador, sai mais cedo, é melhor chegar antes e esperar e estar super tranquilo do que chegar estressado. Come, que é para não ficar cheio de fome na hora da prova, fome desconcentra, né? Esteja bem tranquilo, vai fazer a prova tarde em casa, é a mesma coisa, tá tranquilo, tá mais cedo em casa, dorme bem, se alimenta bem, para que você, então, na prova consiga estar bem focado e tranquilo na hora da sua prova. É isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e qualquer dúvida, eu tô aqui. Um abraço.